Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar aqui, ó, sobre os reinos dos seres vivos. A gente vai relembrar um pouquinho aí, ó, sobre então as características pertinentes a cada um desses grupos aí, tá? Eu até coloquei já aqui na capa, né, de introdução, esses principais reinos aí. Nós vamos trabalhar esses principais reinos ao decorrer desse ano e a gente vai falar a estrutura, as classificações de cada um deles, ou seja, na formação lá dos filhos, tá? Então nós temos aqui então o reino protista, formado pelos protozoários, o reino monera pelas bactérias, o reino fungi pelos fungos, o reino plantae pelos vegetais e o reino animalia, que é pelos animais aí, beleza? Então, antes de iniciarmos esse processo aí, a gente vai falar sobre os domínios. E eu queria que vocês prestassem atenção muito nesse ponto aqui, ó, do ancestral em comum, presente então nesse domínio aí, tá? Ou seja, no processo evolutivo, tudo iniciou-se por uma única célula e dessa célula originou-se essa vasta gama de animais e vegetais presentes no nosso planeta, tá? Então eu chamo bastante atenção para esse processo e estruturas como a membrana plasmática presente praticamente em todos esses animais aqui presentes, então, né, nesses domínios aí. Quando nós pegamos esse ancestral em comum aí, né, dentro dos domínios aí, a gente vai ver que a formação aqui, ó, das eubactérias, que são animais que vivem em regiões bem extremas, né, com muito enxofre, com muito sal, né, cloreto de sódio e também temperaturas bem elevadas. Então, supostamente no processo evolutivo, esses seres aqui, né, a da bactéria, né, deram origem então às condições de vida dos animais e vegetais. Olha que interessante, né? Em seguida a gente tem o domínio da árquea, essa aqui, ó, da arqueobactéria. E essas aqui se diferenciam. Sim, tanto as bactérias quanto as arqueobactérias são procariontes, tá? Então, supostamente essas arqueobactérias aqui, tá? Elas se diferenciam lá das bactérias, tá? Ou das chamadas eubactérias também, por apresentar doenças nos seres humanos. Olha que interessante. Então, essa é a grande diferença. E já aqui no reino das eucária, tá? A gente vai encontrar aí, ó, todos os outros reinos aí, animalia, do animal, dos fungos, das plantas e dos protozoários aí. Lembrando que esse domínio é muito pouco trabalhado em alguns livros aí, tá? Então por isso que eu peguei e botei aqui para vocês verem a relação tanto do ancestral e comum, tá? Como a divisão desses reinos aí dentro do domínio, beleza? Aí o que acontece? Essa classificação desses 5 reinos, ela foi proposta em 1969 por Robert Whittaker, tá? E ele utiliza como base para fazer essa classificação características fisiológicas dos animais, tá? Então, através dessas características é que são classificados então os reinos aí, beleza? E olha só, lembrando, hein? Dentro dos reinos existe um esquema, né, de classificação interna ainda. Então eu tenho o domínio, eu tenho o reino, aí agora vai entrar no filo, no filo, na classe, na ordem, na família e no gênero, tá? Então, mas para que essa sequência tão grande, professor? Porque a gente vai ver que o objetivo principal é agrupar essas espécies dentro dos reinos aí, né? De acordo com cada característica apresentada então por esses organismos aí, beleza? Vamos lá para o próximo. Aí eu coloquei aqui como exemplo, tá? De uma forma, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Então tudo se inicia então lá, ó, pelo domínio. Eu tenho o reino, eu tenho o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, tá? Então essa classificação fisiológica tende a agrupar então os animais em cada um dos reinos através dessa classificação aí, né? Vamos passar para o próximo aí. Essa classificação, tá? Proporcionou então de Whittaker, né? Os reinos aí, então apresentados. Então nós temos aí o primeiro reino, que é da monera, das bactérias. Você tem o reino protista, ou também chamado proctista também, que é dos protozoários. Nós temos aí o reino fungi, que é do fungo, né?
Nós temos aí o reino animal, também chamado de reino animalia ou metazoa, depende muito da biografia que a gente estuda, tá? E a gente tem aqui o reino vegetal, né, que é o reino plantae ou metafita, tá? Então, do mesmo jeito, depende muito do livro, ou seja, da biografia que você está estudando ou trabalhando aí, tá? Quando nós pegamos, então, fazemos a divisão fisiológica desses reinos aí, a gente vai ver a questão das moneras aí, ó, que no caso são as bactérias. Vocês vão ver que eles são, ó, as estruturas são unicelulares, ou seja, formado por uma única célula, não apresentam núcleo organizado, são procarióticos, ou seja, né, o material genético se encontra espalhado dentro da célula. São organismos microscópicos, ou seja, são micro-organismos. A gente, para fazer um estudo sobre esses animais, a gente precisa então do microscópico, né? Eles podem ter nutrição autotrófica, ou seja, quando eles produzem seu próprio alimento, ou também eles podem ser heterotróficos, ou seja, ele busca esse alimento, tá? A forma de reprodução é a binária, como se fosse uma mitose, uma célula se divide em duas, tá? Que também é chamada de cisciparidade, tá aqui, ó. Ou seja, eles mantêm a mesma estrutura genética da mãe, vai para os filhos aí, tá? E o mais interessante, que de acordo com a biologia evolutiva, supostamente foram as primeiras formas de vida a se desenvolver no planeta. Por que isso, professor? Porque a estrutura que corresponde às bactérias são as mais simples existentes aí, tá? E o exemplo mais comum que a gente tem as bactérias, né? As cianobactérias e a arqueobactéria, tá? Nós temos esses três exemplos aí, tá? Aí eu coloquei aqui para essa observação, tá? Para vocês fazerem essa diferença. Dentro do reino Monera encontramos dois sub-reinos, né? As arqueobactérias, como eu já falei para vocês lá, que relaciona-se aos domínios, né? Vivem em ambientes extremos, né? Lugares com temperaturas muito altas, exemplo nas fossas termais do fundo do oceano, tá? E as eubactérias, que são encontradas nos mais diferentes ambientes do planeta, tá? E algumas vão provocar algumas doenças aí, tá? Aí nós temos aqui então o exemplo das bactérias ali do lado, né? E aqui nós temos as cianobactérias ali, ó. Tá? Então nós temos aqui deste lado aqui, ó, seres heterotróficos, né? Ou seja, não produzem seu alimento, e das cianobactérias que possuem cloroplasto, produzindo seu próprio alimento aí. Beleza? Já no reino dos protistas, ou proctistas, os protozoários, tá? Olha só, eles são eucarióticos, ou seja, possuem um núcleo individualizado, né? Ou seja, a membrana que envolve o núcleo. Ele vai englobar seres tanto unicelulares quanto pluricelulares. Só em relação, voltando um pouco atrás, só em relação ao reino Monera, a gente vai perceber então que os protozoários eles vão se diferenciar das bactérias só pela presença aí do núcleo individualizado, né? Eles também são autotróficos ou heterotróficos, né? Autotróficos produzem o seu próprio alimento. Heterotróficos, eles vão em busca desse alimento, né? Eles se reproduzem por reprodução assexuada, né? Bipartição, eles se dividem em dois, também chamado de cisciparidade, divisão binária. São tantos nomes, né, para informar que uma célula vai se dividir em duas, né? Isso quando o caso são unicelulares. Ou também a sexuada. Essa sexuada é o processo de conjugação, é quando dois protozoários se unem, né? Abrem a membrana e há troca de material entre os dois. E após essa troca de material, eles se dividem no processo de bipartição. Então, como há troca de material genético entre ambos, a gente considera isso, alguns cientistas, né, considera isso como reprodução sexuada. Eles são considerados organismos intermediários, né? Porque eles possuem algumas características de animais, no caso os protozoários, né? E das plantas, que no caso é das algas. Aí você pega, a grande maioria das pessoas pensam, né, que as algas elas são vegetais, mas na realidade ela possui estruturas fisiológicas que a classificam ela como protista. Olha que interessante. E a gente tem aqui, para fazer essa representação, né, o exemplo desse reino, nós temos aí, ó, as amebas, os flagelados, os esporozoários e as algas. Beleza? Aqui está um exemplo de um protozoário aí, ó, tá?
onde você tem aqui, ó, um ser então com características fisiológicas que o classificam então como um protozoário aí, beleza? O próximo reino agora em consideração, a gente vai falar sobre o reino dos fungos, o reino fungi, né? Vocês vão ver agora que esse reino, a grande maioria das espécies é multicelular, ou seja, pluricelular, possui mais de uma célula. Olha só, eles agora são heterotróficos, ou seja, eles têm que buscarem o seu alimento. E a forma de alimentação, de ingestão do alimento, o que acontece? Eles absorvem o alimento de maneira orgânica, ó, tanto morta ou viva. Geralmente se desenvolvem em locais com pouca luz e muita umidade. Quando a gente fala absorve o alimento de forma orgânica, é porque ele libera partículas digestoras no ambiente, tá? Digere, então ele pela coifa, ele vai, né, pela sua estrutura, ele vai sugando então esse material aí. Olha que interessante. Eles possuem núcleo delimitado, ou seja, é individualizado esse núcleo, são eucarióticos. Essa reprodução deles aí depende da espécie, pode ser sexuada ou assexuada, tá? E os exemplos mais comuns que a gente tem desse reino aí são os cogumelos, né? As leveduras e os bolores, tá? Nós temos aqui então esse exemplo aí, tá? Quem nunca passou por isso, né? Em casa, muitas vezes deixou um pão ali, umedeceu, quando você pensa que não, ele está cheio de bolo, né? Já o reino vegetal, também chamado reino plantar ou metafita, vocês vão ver que eles são compostos pelas plantas, tá? São organismos eucarióticos, núcleo individualizado, né? Produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são autotróficos. Lembrando que a fotossíntese é um processo em que a planta captura a luz solar e transforma essa luz solar em energia para ela mesma, né? Então, ou seja, ela não precisa de outro indivíduo para produzir alimento, ela depende dela mesma. A grande maioria é multicelular, ou também chamado de pluricelular, né? Possuem flores e sementes, em algumas espécies, outras não, né? Quando eu falo então das angiospermas, das gimnospermas, né? E nós temos como exemplo aí, ó, árvores, arbustos, gramíneas, os musgos, orquídeas, lírios, palmeiras e samambaias. Todas elas representam então aí o reino vegetal aí, beleza? Então nós temos aqui, ó, eu botei as 4 divisões presentes dentro do reino plantae, que são aqui no caso as briófitas, as pteridófitas, né? As angiospermas e as gimnospermas aqui, tá? Nós temos aí o reino animal, né, que é também chamado de reino animalia ou metazoa. Possui as principais características aí, então, ó, são multicelulares, ou seja, formado por mais de uma célula. São heterotróficos, ou seja, não produz o seu próprio alimento, ele tem que buscar esse alimento, né? A grande maioria das espécies, tá, é formada pelos invertebrados, ou seja, aqueles que não possuem ossos internos, né? E a minoria, 5%, é composta por animais vertebrados, ou seja, aquelas que possuem ossos internos aí, né? Ou seja, um esqueleto interno, assim falado, não ossos, me desculpe, tá? Possuem a capacidade de locomoção. E o mais comum que a gente tem aí, os exemplos, né, que a gente quase não vê, são o homem, o cão, o gato, a zebra, o leão, o cavalo e assim sucessivamente, tá? Eu coloquei essa foto aqui no final para fazer a representação então de todos esses seres aí presentes no reino animal aí, beleza? E para finalizar, durante o ano letivo nós vamos trabalhar essas questões aqui, ó, tá? Quando a gente for fazer um estudo mais avançado, já que como se trata de uma revisão, a gente só viu as características principais, a gente vai detalhar isso, tá? De que forma? Você tem os fungos aí, ó, presente os ascomicetos e os basidiomicetos. Aí você vai pegar lá os vegetais, os esquisitales, os licopódios,
as gimnospermas, as angiospermas, as samambaias, os mus, as briófitas. Aí os animais são os mais comuns: poríferos, quinidários, plateumintos, anerídeos, equinodermos, insetos, crustáceos, aracnídeos, peixes, anfíbios, aves, mamíferos e répteis. O protista: algas verdes, pardas, vermelhas, os protozoários ciliados, flagelados, ameboides. E o reino Monera, as arqueobactérias e eubactérias aí. Tá? Então a gente vai trabalhar isso no decorrer do ano bem mais aprofundado. Mas é importante relembrar isso para que quando no decorrer do ano nos depararmos com esses conteúdos, a gente não ter dúvidas sobre esses conceitos principais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e valeu!